Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do PET volume 3, semana 3. Pegue seu material e vamos conferir as respostas. No início da atividade, nós temos um pequeno texto falando sobre poesia brasileira em movimento contemporâneo. A literatura brasileira reúne diversos poetas e poetisas que tiveram grande destaque não somente no Brasil, mas no mundo. Vamos acessar alguns desses poetas e suas obras contemporâneas. O primeiro deles, Carlos Drummond de Andrade. Poeta modernista mineiro, Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Grande destaque da segunda geração modernista, além de poesias, escreveu crônicas e contos. Para nossa primeira atividade, nós temos o poema famoso do Carlos Drummond de Andrade, que se chama No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Pessoal, algumas curiosidades a respeito desse poema. O próprio Carlos Drummond disse numa entrevista que nunca imaginou que esse poema, para ele tão insignificante, tão monótono, faria tanto sucesso. Então, a pedra seria mesmo só uma pedra? Alguns estudiosos da biografia e da obra de Drummond explicam que o poema No Meio do Caminho foi escrito em 1927 e publicado em 1928 em uma revista modernista, a pedido do amigo de Carlos Drummond, o Oswald de Andrade. O poema encomendado deveria trazer marcas da estética modernista, que quebra paradigmas tradicionais da literatura, através, por exemplo, de um tema inusitado, versos livres, que não tem métrica nem rimas, linguagem simples, com característica da oralidade brasileira. Drummond, então, escandalizou a comunidade literária tradicional com seu poema repetitivo, sem métrica e sem rimas, para alguns sem sentido, e com um desvio da norma padrão considerado inaceitável pelos tradicionalistas, o uso do verbo ter no lugar do verbo haver. Os estudiosos contam também que esse poema teria um caráter pessoal para Drummond, uma vez que em 1926, após um ano de casamento com Julieta, nasceu seu primeiro filho, Carlos Flávio, que infelizmente faleceu apenas meia hora após o parto. O poema, No Meio do Caminho, seria então a forma que Carlos lidou com o luto causado por essa perda. No poema, a palavra perda se transformou em pedra, mudando a posição das letras. Ressaltando que isso é apenas uma hipótese. Algumas pessoas interpretaram o poema dessa forma. Atividade 1. Letra A. Qual é o cenário que se propõe ao leitor do poema? Um caminho a ser trilhado, interrompido ou impedido por uma pedra. Um impedimento real ao prosseguimento. Bem, acredito que as duas sejam respostas corretas. Letra B. Essa pedra no meio do caminho só não pode ser entusiasmo. Pedra está indicando algo negativo, algo que atrapalha. Então, entusiasmo é a única palavra que não tem nenhuma relação com pedra. Letra C. Quais são as pedras no caminho da trajetória profissional das mulheres brasileiras? Vamos marcar aí intolerância, preconceito, discriminação e silenciamento. Clarice Lispector. Contista, cronista e romancista, Clarice nasceu na Ucrânia, porém foi naturalizada brasileira. Grande destaque da terceira geração modernista, ela é considerada uma das maiores escritoras do Brasil. Além de poesias, escreveu romances, contos e obras da literatura infantil. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Atividade 2.
A partir da leitura do trecho do romance A Paixão, faça uma reflexão a respeito das mudanças impostas pela pandemia de Covid-19 na vida da população. Bem, pessoal, essa é uma pergunta em que cabe uma resposta pessoal, tá bem? Então, uma sugestão. Antes da pandemia, nas redes sociais havia muita discussão e compartilhamento de notícias falsas, questionando o trabalho da ciência, por exemplo, sobre as vacinas que foram absurdamente e sem nenhum fundamento acusadas de provocar doenças, como o autismo. Hoje, o mundo espera uma vacina contra o coronavírus para solucionar toda a crise causada pelo Covid-19. Antes da pandemia, era comum as pessoas deixarem de interagir com as pessoas mais próximas na vida real para ficarem horas interagindo virtualmente com estranhos nas redes sociais. Hoje as pessoas se lamentam porque a necessidade do isolamento social restringe a possibilidade de se reunirem com pessoas queridas. Portanto, a pandemia fez a sociedade, ou parte dela, perder a estúpida descrença com relação à ciência e levou a uma revisão sobre o que é prioridade e o que não é. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que as questões tenham ficado claras, mas caso haja alguma dúvida, entre em contato. Não deixem as tarefas se acumularem. Tenham uma ótima semana. Um abraço e até a próxima.